Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu sou professor de Ciências e essa é a videoaula número 25 para os 7º anos. Hoje a gente vai começar a estudar o último grupo de animais que a apostila 4 traz, né? E também do grupo, né, do reino Animalia que a gente está estudando, que são os mamíferos. O nome dessa classe, né, já indica a característica principal desses animais, que são glândulas mamárias. Então, os mamíferos são conhecidos porque as fêmeas possuem glândulas mamárias que produzem leite para a alimentação do filhote. E uma outra característica exclusiva dos mamíferos é a presença de pelos na pele. Alguns mamíferos são aquáticos, como por exemplo os golfinhos e as baleias. Esses mamíferos não possuem pelo durante a sua vida adulta, porém eles possuem pelo durante a gestação, enquanto eles são gerados no útero da mãe. Então, por isso a gente diz que todos os mamíferos possuem pelos pelo menos em uma etapa de sua vida. Além da glândula mamária, uma outra característica dos mamíferos que a maioria apresenta são as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. Qual que é a função de cada uma? A glândula sudorípara, ela tem a função de eliminar vapor de água e também água do organismo, né, que a gente conhece que é o suor. Para que serve? Serve para regulação interna da temperatura do corpo. E as glândulas sebáceas produzem um óleo que ajuda a impermeabilizar a pele. É importante a função da glândula sudorípara nos mamíferos para eles conseguirem manter a temperatura do corpo. Assim como as aves, os mamíferos também são animais endotérmicos. O que isso significa? Que eles mantêm a temperatura do corpo constante, independente se a temperatura ambiente é fria ou quente. Além disso, os mamíferos possuem embaixo da pele um tecido que é chamado de tecido adiposo, que armazena gordura, que funciona como um isolante térmico. Esse tecido adiposo ele é mais espesso em mamíferos que vivem em locais frios, como por exemplo os ursos polares, e também aqueles que são aquáticos, como a baleia e os golfinhos. Além dessas características, os mamíferos apresentam, algumas espécies apresentam em sua pele também garras, unhas, cascos, chifres ou espinhos. Essas estruturas podem ser feitas de queratina ou de estrutura óssea, ou uma combinação dos dois. Sobre a nutrição dos mamíferos. A maioria dos vertebrados possuem dentes que são semelhantes entre si, porém isso não ocorre na classe dos mamíferos, pois existem variadas formas de dentes que desempenham diferentes funções. Cada tipo de dente está adaptado a uma função, como por exemplo, os incisivos têm a função de cortar, os caninos têm a função de furar e os pré-molares e os molares têm a função de triturar o alimento. E aí a gente pode citar como exemplo, as onças possuem um canino bem desenvolvido que é para furar e rasgar a carne da presa que ela vai se alimentar. Já no caso dos bois, das girafas e dos camelos, eles possuem os molares, mais desenvolvidos, que é para triturar as plantas do qual eles se alimentam, já que eles são herbívoros. E também a gente vê no caso dos castores, que possuem os incisivos, não só os castores, mas os roedores possuem os incisivos bem desenvolvidos, que é para roer, o alimento e também, como no caso dos castores, cortar a madeira para fazer aqueles diques, nos rios no qual eles vivem. E dentro dos mamíferos, além de existir os carnívoros e os herbívoros, também existem aqueles que são onívoros, como no caso o ser humano, que se alimenta tanto de planta quanto de animais. Ao longo do tubo digestório dos mamíferos, existem glândulas que produzem enzimas que facilitam a digestão. Essas enzimas são produzidas pelas glândulas salivares na boca, pelo pâncreas, pelo fígado e pelo intestino delgado. A maior parte de absorção de energia dos alimentos nos mamíferos é feita no intestino delgado. O que sobra vai para o intestino grosso e é excretado pelo ânus. Então, como a gente pode ver na imagem, o tubo digestório dos mamíferos é formado por boca, esôfago,
estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Como atividade, eu vou pedir para vocês fazerem as questões 12 e 13 da página 24 da apostila volume 4. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a respiração, o sistema circulatório e o sistema nervoso dos mamíferos. Muito obrigado e até a próxima aula.